1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Diz a palavra: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor amado, fale ao nosso coração. Vamos, com a graça de Deus, com a sua permissão, começar a estudar as cartas pastorais, Senhor. Esse é o nosso projeto. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor quiser, como diz Tiago, vamos fazer isso. E que na medida que fizermos, Senhor, estudarmos, o Senhor possa abençoar a nossa igreja, cada um de nós, para que entendamos, Senhor, a sua vontade para nós como igreja e viver assim para a sua glória. Opere-se em nós pelo Espírito Santo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo, uma série de estudos sobre as cartas pastorais, que são essas 3 cartas: 1 Timóteo, 2 Timóteo e 3 Timóteo, Tito, perdão. E eu escolhi aqui esse versículo para nós começarmos, porque eles dois falam exatamente, meus irmãos, de algo que estava todo o propósito, do apóstolo Paulo escrever a carta a Timóteo, a 1 Timóteo, mas também as outras cartas. Então, quando ele coloca aqui: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, é exatamente isso: saber como andar na casa de Deus, na igreja de Deus. E ele não somente, interessante que ele diz saber como andar, e ele dá aqui uma definição de igreja, quando ele diz que é a igreja do Deus vivo. Coisa maravilhosa, Igreja de Deus, igreja de Deus. E ele diz também que é coluna e firmeza da verdade. Então, como andar nessa igreja que é de Deus e que é coluna e firmeza da verdade? Vamos ter a oportunidade de estudar, Deus assim permitir, esses versículos aqui, mas hoje eu quero fazer então, meus irmãos, dar para vocês uma visão geral dessas 3 cartas. E o nosso objetivo é exatamente esse aqui. O nosso objetivo é muito prático. Nosso objetivo é que a nossa querida igreja, aqui do Tapanã, nossa igreja que nós congregamos, que nós amamos cada irmão, entenda o que é e ser igreja e qual é o trabalho da igreja, de acordo com aquele que é o Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja, que é o próprio Deus, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, através da sua revelação, que é a palavra. E essas 3 cartas, elas são muito importantes para esse propósito, de todos os livros do Novo Testamento. Ainda que todos os livros do Novo Testamento, no sentido mais geral, estejam falando exatamente disso, sobre a igreja, sobre o que Deus está fazendo na vida da sua igreja. Todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, na verdade. Mas esses 3 livros, eles foram escritos para 2, melhor dizendo, líderes da igreja: Timóteo e Tito, E para isso eu queria também ler com vocês. Nós vamos ler alguns versículos aqui das 3 cartas, mas eu queria ler, antes disso, eu queria ler com vocês alguns versículos de outra carta, que é a carta aos Efésios, para nós entendermos, fazermos aqui uma relação. Então convido vocês a abrirem comigo Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 13. Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o 13, diz assim a palavra do Senhor. Observe aí comigo, meus irmãos, diz assim:
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Veja que aqui o apóstolo Paulo está dizendo então, irmãos, que o Senhor deu esses homens para a igreja, para exercer estes ofícios aqui. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E ele deu esses homens, esses ofícios, para que eles exercessem esses ofícios, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então veja, esses irmãos chamados para servirem a igreja de Deus nesses papéis aqui, eles exercem então, por Deus, por sua graça, um trabalho de edificação do corpo de Cristo. Através deles, Deus edifica a sua igreja. E ele está fazendo isso até, versículo 13, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus está fazendo uma obra através destes irmãos, e Deus está fazendo uma obra para o bem da sua igreja, para que a igreja, como diz aqui, se torne perfeita em Cristo Jesus. É uma obra gloriosa, é uma obra de Deus. Então veja que isso Deus aqui dá para o aperfeiçoamento, para que se chegue à perfeição em Cristo Jesus. Então é uma obra de Deus. A igreja todinha é uma obra de Deus. Toda, né? É uma construção, um edifício. Ela é ilustrada com edifício, com a videira, com o corpo. E a videira, o corpo, que são coisas vivas, né? Que o corpo se desenvolve, a videira frutifica, e o edifício também, apesar de não ser algo vivo, mas ele está sendo construído. Deus está dizendo aqui que ele está fazendo uma obra nas nossas vidas através desses homens. Só que eu quero falar para vocês hoje, irmãos, que podemos dizer que Tito e Timóteo, eles estão, dentre esses ofícios aqui, eles estão exercendo o ofício de evangelistas. Você pode ver aqui que Paulo fala de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores. Esses ofícios aqui passaram. Não existe mais apóstolos, não existe mais profetas, não existe mais evangelistas. Isso era alguma coisa do tempo ali, do início da igreja. Mas continua existindo pastores e doutores. Esses irmãos, apóstolos, profetas e evangelistas, eles eram diferentes do ofício de pastor, esse ofício deles, porque era um ofício de exercer ali, irmãos, um direcionamento da igreja em termos de revelação mesmo. Então o apóstolo, ele recebia a revelação, o profeta também, e o evangelista, ele era uma espécie assim de auxiliar dos apóstolos, ou de representante dos apóstolos. Especialmente quando nós falamos de apóstolos e evangelistas, nós estamos falando de pessoas diferentes de um pastor de igreja que é responsável por uma igreja local. Um apóstolo não, ele fundava muitas igrejas, ele tomava conta de muitas igrejas, visitava as igrejas. E os evangelistas eram também aqueles seus auxiliares nesse trabalho. Então, o que eu quero dizer para vocês, em poucas palavras, só para nós podermos entender, que Timóteo e Tito, eles são evangelistas. Eles não são propriamente pastores, mas são evangelistas. Representantes daqui, por exemplo, neste caso, representante de Paulo em duas igrejas, em duas regiões, no caso Éfeso e Creta. Então, nós temos aqui, irmãos, esse entendimento, precisamos compreender isso para que nós possamos então entender, vamos voltar lá para Timóteo, entender essas cartas então, elas são importantes para nós porque, primeiro, elas são inspiradas, né? É a palavra de Deus, é Deus ensinando através dos apóstolos
através da orientação apostólica a um irmão fiel, a dois irmãos fiéis que eram evangelistas, como eles deveriam organizar as igrejas locais, cuidar delas, qual era a função deles. E quando nós lemos lá em Efésios, Paulo está dizendo que esses irmãos, eles são para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós temos uma organização, já nos inícios da igreja cristã, uma organização das igrejas locais, em que tinha ali os pastores, precisavam, você pega principalmente a carta de Tito, Paulo vai falar a Tito que ele deveria instituir pastores, e que esses irmãos ali, então, iam ser responsáveis por aquelas igrejas. Nós temos, então, os pastores, nós temos, irmãos, os diáconos, que é outro ofício dentro da igreja. Na verdade, vão aparecer aqui dois ofícios permanentes, pastores e diáconos. Como eu falei para vocês, você pega ali apóstolos, profetas, evangelistas, esses passaram, para o tempo ali dos apóstolos, porque estava muito relacionado com a revelação de Deus, que Deus estava dando ali no Novo Testamento. Agora nós já temos a revelação, nós já temos a palavra apostólica, nós já temos as cartas, os evangelhos, o Atos, o Apocalipse, e além de que eles já tinham o Antigo Testamento. Então, nós já temos a Bíblia completa. Então hoje o trabalho dos pastores e doutores, pastores mestres, que vão então ensinar o que, irmãos? Não vão ter mais a revelação, mas eles vão ter não vão receber revelação, mas eles vão explicar a revelação que foi dada, que é a Bíblia. E o que Paulo está dizendo é que é assim que Deus vai edificando o corpo de Cristo, vai aperfeiçoando os santos. A igreja de Deus, então, ela vai sendo organizada. E agora, olhando, meus irmãos, para estes versículos que nós lemos aqui, exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, escrevo-te estas coisas, os versículos que eu comecei, né? 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém. Olha, andar na igreja de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que coisa maravilhosa. Então ele está falando aqui dessa obra da edificação da igreja, mas ele avança dizendo assim: a igreja é uma coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela está para mostrar a verdade para o mundo que não tem essa verdade. Aqui então ele está colocando que a igreja, ela tem uma função, irmãos, que o governo não tem, que uma ONG não tem, que nem mesmo uma família tem. Ela tem que ser uma coluna e uma baluarte da verdade. Ela está como uma espécie de farol no meio, ali, quando vai uma embarcação no oceano, e eles são guiados por aquele farol. É a igreja que está iluminando, que está mostrando assim: olha, Jesus é a verdade, e tudo isso é Deus que está fazendo. Então, o que nós podemos dizer? Que essas 3 cartas, elas estão mostrando exatamente o que Paulo orienta para que isso aconteça, para que saibas como andar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Então, meus irmãos, quero pensar com vocês hoje exatamente alguns pontos que envolvem isso. Eu tenho aqui 5 aspectos dessa verdade que eu quero tratar com vocês hoje aqui. Já vou citar aqui para os irmãos já perceberam o roteiro que nós vamos tomar nessa aula de hoje. Primeiro eu quero falar do Evangelho, depois eu quero falar do ministério, em terceiro lugar eu quero falar da igreja, em relação a esses pontos anteriores que eu vou tratar. Em quarto eu quero falar do mundo e a igreja, né? E em quinto e último eu vou falar da vida da igreja, tá? Então, cada ponto aqui eu vou tratar rapidamente, é só uma introdução, irmãos, e com o tempo e com os estudos, com a graça de Deus, nós vamos poder explicar melhor essas coisas. Vamos pensar primeiro no Evangelho. É interessante que essas 3 cartas que tratam exatamente da igreja de Deus, de como se deve andar na igreja, do que ela é,
o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito o Evangelho. Vocês querem ver aqui, irmãos, comigo? Vamos ler aqui, 1 Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 ao 17. Acompanhe comigo aí o que o apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 17. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. A graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Veja que Paulo está no início da carta pastoral e ele diz assim, aliás, eu nem falei, né? Vou explicar melhor, por que pastoral, né? Porque é escrita por um líder e nem sempre elas foram denominadas assim, né? Salvo engano, tem uns 200 anos que elas estão sendo denominadas assim, como cartas pastorais, exatamente porque elas são escritas para líderes que não deixam de ser pastores, né? Então, veja, irmãos, Paulo, ele está dizendo assim, eu quero enfatizar especialmente o versículo 15, na segunda metade do versículo, que diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ele fala dele, né? Ele diz que ele é o exemplo disso. Nós sabemos que Paulo era um perseguidor da igreja e que foi salvo pela graça. Aí ele louva a Deus, coisa mais maravilhosa, no versículo 17. Ele diz, ora, agradecido, né, pelo que Deus fez na vida dele, pela gloriosa revelação de Deus nesse amor, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O Evangelho, ele leva sempre ao louvor a Deus, à glória de Deus. E é isso que é a marca na igreja. A igreja é o povo do Evangelho. A igreja é o povo do Evangelho. A igreja, ela é o povo que entende o Evangelho, crê no Senhor Jesus e ama a Deus e glorifica a Deus. Vamos olhar também em 2 Timóteo, capítulo 1 também, do versículo 8 ao 11, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. Hoje os irmãos vão ler bastante o versículo das 3 cartas, tá? Então, já se prepare, fique preparadinho aí. Diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. A salvação que Jesus trouxe não é segundo as nossas obras, porque Jesus veio salvar, lembra lá de 1 Timóteo? Pecadores. E Paulo diz, eu sou doutor do Evangelho, eu estou aqui nesta vida para mostrar o Evangelho. Esse é o meu papel, pregar o Evangelho, mostrar o Evangelho. Vamos ver agora Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14.
Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Diz a palavra do Senhor: porque a graça, Tito 2, 11, tá? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Veja, irmãos, então, que mais uma vez, na terceira carta pastoral, o Evangelho, e ele ainda diz assim no versículo 15, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreza. Ele está dizendo para Tito, é essa a nossa pregação, é esse o nosso anúncio, o Evangelho da salvação pela graça, e de que transforma o homem, de um homem justo, que vive em concupiscência, para uma vida de boas obras. Não é pelas obras da salvação, é pela graça, é em Cristo, mas transforma. O Evangelho santifica, e o Evangelho também dá esperança para a bem-aventurada, como diz aqui no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Estamos esperando a volta de Jesus. Então, é isso que você encontra nas três cartas, o Evangelho. E deu para vocês perceberem que Paulo está dizendo assim, olha, é isso que eu prego, e é isso que tu deves pregar. Timóteo deves pregar isso, Tito deves pregar isso. O quê? O Evangelho. O anúncio que nós temos é o Evangelho. A igreja é a coluna da baluarte da verdade, ou seja, a igreja é aquela que vai anunciar o Evangelho. Vamos agora então, irmãos, entendendo isso, meditar um pouquinho no ministério da igreja. Nós temos então dois ofícios que o apóstolo Paulo ele cita nessas três cartas, que é o ofício de pastor e o ofício de diácono. E eu não vou tratar hoje da diferença entre os dois ofícios, eu quero apenas mostrar para vocês, especialmente sobre o ofício de pastor, mas depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar aqui a diferença, mas eu quero ler com os irmãos agora, 1 Timóteo, capítulo 13, do versículo 1 ao 13, vamos fazer aqui uma leitura dinâmica, rapidinho, vamos lá, o trecho é grande, não vou, claro, explicar aqui, eu quero só ler com vocês, para vocês perceberem já o ensino, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13, que diz assim, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Tá bom até aqui, meus irmãos? Não, vamos continuar lendo, até o 13, né? Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem aos seus filhos e às suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vocês percebem aqui que a ênfase de Paulo nesses dois ofícios do episcopado, do bispo, que na verdade é o mesmo ofício, né, só com nomes diferentes,
é o caráter, tanto do pastor como do diácono. Então ele está dizendo assim, olha, tem que ser o homem irrepreensível, não é um homem perfeito, não tem um perfeito. Pastores são falhos, pecadores como todos os outros homens, mas eles precisam ter qualidades, precisam ter caráter, porque eles vão ser líderes da igreja, porque eles vão servir a igreja. Eles, para isso, têm que ter essas qualidades aqui espirituais, irmãos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, é muito rico isso aqui, não vamos ter oportunidade, mas só quero colocar isso aqui. E só para nós confirmarmos mais um pouco essa questão do caráter, eu só quero ler com vocês aqui também em Tito, no capítulo 1, Tito no capítulo 1, dos versículos 5 ao 9, que diz assim, Tito capítulo 1, versículos 5 ao 9, que diz assim, Tito capítulo 1, verso 5 ao 9, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus. Olha aí, interessante, né? Como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então veja, o caráter, e aí eu já passo para o meu outro ponto, que é a pregação. Especialmente, né? Não tanto o diácono, mas agora mais em relação ao pastor, ele tem que reter firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ele é um pregador, ele é um mestre. Um pastor, essencialmente, é um professor, é um pregador, aquele que ensina. Então ele precisa estar firme na palavra para que ele possa admoestar com a sã doutrina e convencer quem contradiz a palavra. Então a função dele é pregar. Para isso, para enfatizar mais isso, eu gostaria que nós lêssemos agora, meus irmãos, 2 Timóteo, vou só um pouquinho saber, está pertinho aí, 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim, olha só, conjuro-te, pois, versículo 1, né? 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas o pastor deve pregar a palavra, e vocês lêem muito bem que os versículos anteriores a esse trecho está aquele grandes e gloriosos versículos sobre a inspiração das Escrituras, né? Vocês sabem, vocês lembram disso? Então, no versículo 16 e 17 do capítulo 3, quando Paulo fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse homem de Deus provavelmente é o pastor. Tá? É claro que isso se aplica a todo homem e mulher crente, porque se o pastor tem que ser assim, é porque ele tem que ser o exemplo disso, né? Mas todo crente, mas aqui Paulo está dizendo assim, olha, o homem de Deus, o pastor, ele vai ser perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra nas Escrituras, inspiradas por Deus, e esse pastor, ele tem que pregar a palavra, em outras palavras, ele está dizendo, ele tem que pregar as Escrituras. Pregues a palavra, versículo 2. Eu acho que
já é suficiente. Tem outro versículo aqui, mas para nós ganharmos tempo, irmãos, vocês percebem que aqui já no capítulo 4, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala de falsos pastores, falsos mestres, que vão falar de fábulas, que vão falar coisas para as pessoas, versículo 3, que não suporta a sã doutrina, mas que tem coceiras nos ouvidos, e amontou para si doutores, versículo 3, conforme os seus próprios desejos. Então, os pastores, eles não vão exatamente falar o que as pessoas querem ouvir, mas eles vão falar o que as pessoas precisam ouvir, e por amor às pessoas. Então, eles vão fazer isso, mas os falsos não. Os falsos vão falar o que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir. Então, perceba que a igreja está sempre em ameaça. Esse é um ponto importante nas cartas pastorais também, como nas outras cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. A igreja está em ameaça. Qual é a ameaça da igreja? Falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores. Então, estas pessoas, elas vão falar coisas de acordo com os desejos dos homens e não confrontarão os homens nos seus pecados, mas vão falar o que eles querem ouvir. Então, os pastores, eles têm que manter a palavra. Qual é o que o pastor tem que fazer? Ele tem que pregar a palavra para que possa ser combatidos esses ensinos falsos. Ele tem que pregar a palavra, ele tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Ele tem que manter-se perseverante no ensino da palavra de Deus. Mas haverá sempre esse combate, essa luta contra a heresia, contra os falsos ensinos que vão tentar penetrar na igreja de Deus. Inclusive, quando o apóstolo Paulo saiu da cidade de Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse: olha, virão aqui de fora e dentro de vocês mesmos vão se levantar falsos homens, pastores, que vão atacar o rebanho. Fiquem firmes. Preguem o evangelho para que vocês possam proteger o rebanho de Deus. É interessante que a igreja ela é ilustrada assim. Ela é ilustrada com um rebanho. Aí tem um pastor que ama aquelas ovelhas. E tem os lobos que vão tentar atacar as ovelhas. Essa é a ilustração bem apropriada da própria Escritura para nós entendermos o que acontece na igreja de Deus. Então a igreja sempre está ameaçada por lobos. E os pastores têm que proteger a igreja dos lobos, através do ensino da palavra de Deus. Bom, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aspecto, então, já falamos, assim, só uma introdução mesmo. Vamos falar do outro ponto aqui sobre a igreja, né? Que foi o texto que eu comecei. Mas eu quero agora, depois dessas explicações, vocês perceberem melhor o sentido do texto. Vamos lá, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vamos ler lá, meus irmãos, por favor. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então você percebe, né? O que tem que fazer? Tem que instituir ministério de pastoral, diaconal, e os pastores têm que pregar a palavra, e a igreja lembra de Efésios, vai sendo edificada, não vai sendo levada por falsos ensinos, quando isso está acontecendo por obra e graça do Espírito Santo, mas existe sempre estes perigos, irmãos. Mas a igreja então é essa coluna e baluarte da verdade, que vai ser atacada pelos lobos, mas que pela instrução da palavra ela vai se mantendo como essa coluna. É verdade que às vezes essa igreja, como até vai mostrar lá em Apocalipse, ela pode ir se contaminando, vou usar essa expressão, e ela se transformará então numa sinagoga de Satanás. Tem muitas congregações, muitas ditas igrejas que na verdade ali não se prega mais o evangelho. Então já foi corrompido totalmente, porque os lobos conseguiram corromper. Mas, irmãos, a igreja verdadeira não é isso. A igreja verdadeira, ela é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, onde ali está sendo anunciado o evangelho. O que eu quero juntar aqui os pontos? Nós vimos que Paulo fala do evangelho nas 3 cartas.
e ele diz para os pastores pregarem a palavra. E o que eles vão pregar conforme a palavra? O Evangelho. Eles vão anunciar o Evangelho. Então, os lobos, o que os lobos vão fazer? O Evangelho é uma mensagem de boa notícia. Os lobos vão, lembrando lá de Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que existia falsos mestres pregando outro Evangelho. Então, os lobos, eles vêm com outro Evangelho, uma coisa totalmente diferente do Evangelho verdadeiro, mas que os pastores devem manter-se pregando, os verdadeiros pastores, o Evangelho de Jesus, e a igreja surge aí, como fruto dessa pregação, desse Evangelho, e ela vai crescendo, ela vai sendo edificada e se tornando uma coluna da verdade para pregar o Evangelho aos outros, para que ela seja um farol no meio desse mundo de enganos, meus irmãos. Então vamos falar um pouquinho do mundo agora, onde a igreja ela está inserida. Quando o apóstolo Paulo ele escreve para Tito, nós podemos dizer assim que existe uma diferença entre Timóteo e Tito. Timóteo ele já estava assim numa igreja estabelecida, já mais, vamos dizer assim, uma certa maturidade. Agora Tito não, Tito ele está numa região difícil e numa igreja ainda nos seus inícios, né? Então vamos olhar Tito aqui rapidinho, irmãos, e vamos ver como era Creta. Como era Creta? Olha, Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, do verso 10 ao 14. Olha que ele começa aqui falando dos falsos mestres, né? E ele diz assim, do verso 10 ao 14, acompanhe comigo por favor. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ele está colocando aqui a situação de Creta, que era onde Tito estava, estabelecendo igrejas e pastores. Ele diz assim no versículo 5, irmãos, observe aí comigo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, ou seja, pastores, né? Lembra aí daquelas qualidades dos pastores. Então ele está dizendo que Creta, ele concorda com esse testemunho de um profeta, que ele diz aqui no versículo 12, que dizia assim, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E ele diz, isso é verdade. Essa era a visão que Paulo tinha de Creta, do povo, da sociedade. Era uma sociedade corrompida. Eu acho que nós podemos falar a mesma coisa do Brasil, da sociedade ocidental, né? Do mundo que nós vivemos hoje. O mundo é isso. É um mundo cheio de vícios, de pecados, de coisas ruins. Mas ele diz, o que temos que fazer? Nós temos que instituir presbíteros, igrejas, para pregarem neste mundo. Ele não se intimida ou não perde a esperança, porque a igreja é uma obra de quem? De Deus. Então a igreja, ela é um povo, a coluna da verdade, a igreja do Deus vivo no meio de Creta, né? Então ela está em Creta, ela está neste mundo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, a relação da igreja é essa, mas essa é assim que a igreja tem que agir, levando o Evangelho a Creta. E como ela vai fazer isso? Meu último ponto agora, meus irmãos, sobre a vida da igreja. Existe um trabalho interno e um trabalho externo. Sobre o trabalho interno, eu quero ler com vocês, nós já estamos em Tito, né? Vamos ler aí o capítulo 2, em seguida, o versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé,
no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores. Vou parar aqui, mas veja que ele está dizendo assim, a vida na igreja. Em resumo, não vou entrar em detalhes, os irmãos devem servir uns aos outros, os idosos, as mulheres, os jovens. Cada um no seu papel e na sua circunstância deve servir seus irmãos. É o trabalho interno. A igreja, você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que a igreja é a comunidade do amor, do serviço, do lava-pés. Então a igreja vai aprendendo a viver uma vida de serviço. Só para dar um exemplo, as mulheres ensinar, as mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, servir essas jovens e assim por diante. O próprio Timóteo deveria ser exemplo de boas obras para os irmãos. Mas existe também a questão externa, não é, meus irmãos? E sobre essa questão externa, nós podemos ver já aqui, quando ele fala no versículo 5, quero chamar a atenção de vocês, que as moças sejam boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Blasfemada. Os servos, no versículo 19, exorta os servos que se sujeitem a seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina do nosso Salvador. Então, os servos, as mulheres, os cristãos em geral, eles devem ornamentar a doutrina que eles pregam pela sua vida santa, pela sua vida de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o testemunho externo, a igreja deve pregar o evangelho e levar esta esperança ao mundo lá fora, irmãos. Eu só queria encerrar colocando que a igreja é o povo da esperança, e ainda queria ler mais um versículo mostrando para vocês como essa esperança, meus irmãos, ela também está ligada, irmãos, podemos dizer assim, ao nosso modo de ser, modo de vida e assim por diante, né? Vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 4, vou dar uma desligadinha aqui, irmãos, deu um bugzinho nele já. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 8. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 8. Maurício, só desliga lá, irmão. Aí passa 2 minutinhos, tu liga de novo, por favor. Vamos lá. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrija, repreende e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Olha o que ele diz agora no versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você percebe? Paulo está dizendo assim: estou acabando a minha carreira, estou indo para a glória. A esperança eterna, da vida eterna, que motivou Paulo a continuar a carreira. E assim a igreja toda, pastores e ovelhas, nós vivemos esperando
a nossa partida, irmãos. Nós não somos aqui desse mundo. A igreja, ela é a cidade dos céus. Já falei isso aqui nos estudos anteriores. Então, é essa a perspectiva da igreja. A igreja vai pregando, vai vivendo, vai mostrando um pedacinho do céu aqui e vai chamando as pessoas, olha, venham para Cristo. Sejam herdeiros do céu, esperando chegar no céu. Tá bom? E agora, finalmente mesmo, já assim, Maurício, finalmente, veja o que diz aqui os 2 últimos versículos, agora que nós vamos ler, os 2 últimos trechos. Versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram-se, o que, irmãos, a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. O que para onde leva a falsa doutrina? Para vãs contendas. E agora, irmãos, vamos olhar 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Irmãos, me permita, irmãos, ler mais alguns versículos aqui, novamente, na 2 Timóteo, Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Esse é o versículo que eu quero encerrar, mostrando para vocês o contraste. A falsa doutrina só contenta, só briga, né? Só raiva, só divisão. Mas veja o que diz aqui. 2 Timóteo 2, 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Olha o que ele diz agora no versículo 24, irmãos. E ao servo do Senhor não convém que contender, mas sim ser manso para com quem? Todos. Apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a Deus e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Existe o falso ensino, quero encerrar assim, tá? E esse falso ensino, ele tem um caráter de contenda, porque ele é ódio, ele é gerado por pessoas que são cheias de ódio. Pode até parecer manso, mas no fundo tem ódio. Mas o verdadeiro ensino, ele é feito no contexto da mansidão, para que Deus dê o arrependimento, para que conheçam a verdade e sejam livres dos laços do diabo. Então, fugindo de questões loucas, porque não, ao servo do Senhor, vamos guardar isso aqui, não convém contender, mas ensinar. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer como igreja de Deus, com mansidão, levar o Evangelho
prevenir, proteger sim contra os lobos, mas fazendo tudo isso, meus irmãos, nesse espírito de mansidão, pela graça do nosso Deus. Amém? Eu quero, se Deus assim permitir, então, partir domingo que vem, não, que é o estudo, nós vamos intercalando com o estudo dos 10 mandamentos, mas no domingo seguinte nós vamos entrar no texto. E eu queria deixar uma tarefinha para vocês, tá? Que vocês lessem as 3 cartinhas. Leiam com calma, leiam e meditem. Nós vamos começar a estudá-las com a graça do nosso Deus. E nós aprendemos então hoje, meus irmãos, que a igreja é o povo de Deus, coluna e baluarte da verdade. E para isso aconteça, Deus instituiu o ministério do Evangelho, para pregar o Evangelho, porque a igreja é o povo do Evangelho. E pregar o Evangelho com mansidão, com amor, esperando que Deus abra os corações e liberte as pessoas. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos nesta manhã do dia do Senhor, esse dia tão maravilhoso, podemos, Senhor Deus, começar a pensar e a meditar nesta carta, nessas 3 cartas tão maravilhosas, tão preciosas. Ó Senhor, pelo Espírito Santo, aplica na nossa alma tudo que falamos aqui, Senhor, que é a sua palavra. E mais ainda rogamos, nos conduz esta série de estudos nessas 3 cartas, para que o Espírito Santo instrua, Senhor, a nossa igreja no entendimento do que é a igreja, de qual é o trabalho dela, para que nós cresçamos assim aqui, Senhor, em tudo que fizermos, para a sua glória, para o seu louvor. Senhor, seja conosco e que possamos ter o mesmo amor e crescente amor por Ti, e louvor e adoração por tão maravilhosa graça no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém.